Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a instalação dos end-stops na router CNC e como nós vamos configurar o GRBL para que ele limite o movimento dos eixos da máquina. No vídeo 9 dessa série eu mostrei para vocês como parametrizar o GRBL para que ele faça o limite de hardware do movimento de cada um dos eixos. E para isso é necessário então colocar alguns sensores que vão limitar, ou indicar a posição máxima de movimentação de cada um dos eixos. Para isso, pessoal, são possíveis diversos tipos de sensores. O que eu vou utilizar são fim de curso, como esse aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês em detalhes a instalação deles. Os suportes eu mostrei no vídeo anterior, no vídeo 11 dessa série, que nós produzimos especificamente para fazer a instalação desses fim de curso lá na máquina. Vale lembrar que, além da função de indicar a posição máxima de deslocamento em cada um dos eixos, os end-stops também são utilizados no ciclo de homing da máquina. Vamos analisar a conexão dos end-stops no CNC Shield. Observe que nós temos duas conexões para cada eixo, uma para o movimento no sentido positivo e outra no sentido negativo. Mas para as aplicações que eu vou fazer com a máquina, isso não é necessário. Eu posso simplificar fazendo com que as chaves de fim de curso de cada eixo fiquem conectadas em paralelo. Se um dos end-stops de um determinado eixo for acionado, a máquina será paralisada. Observe o circuito que estará em cada uma das saídas dos end-stops lá da CNC Shield. As chaves SW1 e SW2 representam os fins de curso conectados em paralelo pelos terminais normalmente abertos. No eixo Z será usado apenas um end-stop. Com os cabos que serão utilizados aqui na ligação da CNC Shield com os fins de curso serão longos, eles são suscetíveis a ruídos externos. Então, para que quando a chave não esteja sendo acionada e os pinos de conexão dos end-stop não fiquem flutuando, tornando então sensíveis a esses ruídos, eu vou usar aqui resistores de pull-up, no caso aqui de 10 kΩ, com a alimentação de 5 volts que já está disponível ali também na CNC Shield, nesses pontos que vocês podem ver a indicação. Ainda eu vou colocar capacitores de desacoplamento em cada uma das entradas para que, caso ocorra algum ruído aí de alta frequência principalmente, esses sejam desviados para o terra, dificultando o surgimento de falsas ativações dos end-stops, interpretados pelo microcontrolador. Mas de forma geral, quando o fim de curso é acionado, ele aterra a entrada do end-stop, que ele está conectado, e então o microcontrolador trata o evento. Você pode montar esse circuito de diversas formas. Por enquanto eu vou usar uma placa universal simples aqui, caso você queira fazer igual, observe essas imagens das ligações, como seria uma placa de circuito impresso, e como eu fiz na placa universal. Eu vou usar aqui soquetes para pin headers na parte de baixo. No desenho aqui apenas, tá, pessoal? Na prática vocês vão ver uma pequena diferença. Mas a ideia de soquetes é conectar ela direto lá na saída dos end-stops na CNC Shield. Como se fosse um acessório, Também estou utilizando ali pinheads para fazer a conexão dos fins de curso, sempre visando facilitar a montagem e ter boas conexões, Conforme eu mostrei no diagrama de ligações, nós devemos utilizar os contatos normal aberto do fim de curso. No caso desse modelo que eu vou utilizar aqui, eu tenho o C aqui, que é o comum. No meio eu tenho o NO, que é o normal open, normal aberto, e o NC, normal fechado. Caso o fim de curso que você esteja utilizando não tenha as marcações, pessoal, dá para fazer o teste de continuidade com um multímetro simples, Então eu vou colocar aqui, em um dos terminais. A princípio você não sabe qual é, supondo que você não tenha a marcação no teu modelo aí, e aí simplesmente você testa o contato, tá? Se ele apitar ali ou indicar baixa resistência, a gente tem então o contato fechado quando pressiona. Liberou, normal aberto, tá? Ou seja, a solda tem que ser feita nesses dois terminais aqui. Se eu colocar nesse outro, pessoal, que é o normal fechado, quando o fim de curso está liberado aqui, ele está fechado, pressionou, ele abre, tá? Normal fechado, acionou, abre. Tá? Então não é isso que eu tenho que utilizar,
e sim esses dois aqui. Quanto à fixação, né, dos fins de curso, pessoal, aqui está então, né, como que eu fiz para fazer a instalação deles, né? Esses suportes eu mostrei a confecção deles no vídeo passado, né? No vídeo 11 dessa série de vídeos, nós vimos a CNC trabalhando, né? E tá aqui, pessoal, as plaquinhas, né, de PAD de 6 milímetros. A primeira é utilizada para fixar o fim de curso aqui com um parafuso de 2,5 milímetros de diâmetro, né? Então ela fixado lá dentro. Esse outro aqui, né, essa outra placa que tem um diâmetro maior nesse furo aqui, foi para que caiba ali, né, a porca que trava o parafuso. E agora com esse rasgo que eu mostrei para vocês, né, eu consigo modificar a posição do fim de curso aqui, né, a distância que ele vai ter aqui para selecionar onde vai ser a posição de acionamento do fim de curso. Tá? Então, a fixação desse conjunto aqui é feito com um parafuso de um M4, né? Já utilizamos algum deles aqui. E uma porca martelo que eu coloco aqui então na guia da canaleta, né? Do perfil. E aí eu ajusto a posição, né? A altura, né, do fim de curso e a distância através desse rasgo. Posiciona aqui, pessoal. Aqui eu já tenho montado aqui no eixo X o da direita, esse aqui é o da esquerda. Observe que a conexão dos dois fins de curso aqui estão em paralelo, tá? Então, esse fio que eu estou utilizando aqui, que a princípio é um cabo típico aqui para rede de computadores, né? Eu estou saindo aqui com esse laranja e branco, ó, observe aqui, ele atravessa por trás da máquina e vem até aqui, faz o paralelo com o contato aberto dessa outra chave, ou seja, qualquer um desses dois fins de cursos aqui vão trabalhar no acionamento do eixo X. Aqui então está posicionado o fim de curso, né, o end stop do eixo Z, né? E aqui, pessoal, estão os end stops do eixo Y, tá? O que aciona cada um desses fim de curso aqui, pessoal, é um parafuso que eu coloquei aqui nessa madeira, ó. Observem esse parafuso aqui, ó, eu posiciono ele, o parafuso mais ou menos de acordo com o ponto que eu quero aqui de acionamento, né, para que ele pegue aqui nessa rodana do fim de curso. Tá? Existem outros modelos de fim de curso que é só uma lâmina aqui, você pode utilizar também, e aí você modifica a altura aqui, né, desse parafuso para fazer o acionamento adequado. Então, o mesmo parafuso aciona aquele fim de curso quando a mesa se desloca para trás, né, e esse parafuso também aciona esse fim de curso quando a mesa se desloca aqui para frente, tá? E lógico que você pode ajustar esses limites simplesmente deslizando esses fim de curso, né, o conjunto aqui do suporte. Só que para esse caso aqui, pessoal, eu não precisei utilizar as duas placas de PEAD, tá? Porque a porca que faz a fixação do fim de curso, pessoal, ele dá exatamente no alinhamento dessa guia aqui, né, dessa canaleta. Então eu não precisei de fazer um deslocamento aqui, é apenas uma das placas, aquela que é utilizada com um furo de 2,5 milímetros, no caso eu fiz com 3 milímetros, né, eu deixei isso bem detalhado lá no vídeo da aula 11, quando eu mostrei a etapa de desenho e tal. É importante que para acompanhar esse vídeo você tenha visto lá o vídeo 11 dessa playlist, né? Então agora, pessoal, eu vou parafusar aqui, né, esse fim de curso na posição e aí eu já volto para dar detalhes com relação à instalação lá na CNC Shield. Bom, aí está então, pessoal, fim de curso do lado esquerdo aqui também na posição. Eu girei o motor daqui, né, o spindle, apenas para tirar o cabo da frente desse fim de curso, para vocês observarem depois o funcionamento. No caso do fim de curso do eixo Z, né, ele vai ser acionado quando ele tocar a base aqui do motor de passa, né? E todos esses cabos, pessoal, eles vão chegar aqui, ó, nessa outra ponta, onde eu coloquei aqui os conectores, né, para o pin header, que está onde? Na placa ali, pessoal, que vocês viram o processo todo ali, né? Então, eu vou simplesmente espetar ela ali na placa, né, no CNC Shield. Observe que aqui, esses conectores aqui, né, que são os conectores tipo fêmea do pin header, né, os soquetes,
eles estão na parte também de cima da placa, diferente do que eu mostrei lá no desenho. Isso porque, pessoal, eu não tinha uma plaquinha universal dupla face, tá? Se eu tivesse, eu teria colocado ele aqui embaixo, o que facilitaria bastante. Como eu não tenho, pessoal, eu soldei aqui embaixo, pelo menos nessa placa provisória, e depois, com a CNC, eu faço uma placa, né, de forma definitiva para fazer todo o projeto. Isso eu vou mostrar para vocês passo a passo, quando a máquina estiver 100% operacional. Bom, o que eu vou fazer agora então, pessoal, é a instalação dos conectores aqui na placa, tá? De acordo com a ordem, né? Z, Y e X lá do CNC Shield, e simplesmente colocar lá. O terminal aqui, pessoal, é para fazer a conexão do cabinho aqui que vai ser ligado os 5 volts lá da CNC Shield, que eu também já deixei indicado para vocês lá no esquemático, né? Então eu vou posicionar aqui, colocar para fazer a alimentação dos resistores de pull-up, né? E eu volto aqui com tudo montado. Aí está então, pessoal, placa na posição, os cabos conectados aqui, tá? Alimentação de 5 volts que está vindo desse outro conector da CNC Shield, conforme eu já deixei indicado. Agora eu vou então estabelecer a comunicação com o computador e vamos fazer os testes, né? Fazer a configuração do GRBL para liberar o hard limit, né? Então observe que eu já estabeleci a comunicação com a placa controladora e aqui estão os parâmetros atualizados da máquina, né? O que nós vamos modificar aqui, pessoal, é simplesmente o parâmetro cifrão 21, que é para habilitar então o hard limit. Como eu não fiz nenhuma modificação no parâmetro 5, né, que inverte o nível lógico dos pinos aqui para o hard limit ou do end stop, eles são ativos no nível lógico baixo, né? Então, se você está seguindo exatamente o que eu estou fazendo aqui, garanta que o cifrão 5 esteja em 0, né, sem modificação. E agora vamos aqui, cifrão 21 igual a 1. Atribuindo esse valor agora, pessoal, nós estamos com o hard limit ativado para a CNC. Então, se qualquer um dos fins de curso agora forem acionados, é para gerar aqui então um alarme. Então a máquina para. Então eu vou ali fazer um acionamento de algum fim de curso. Vamos pegar esse aqui do eixo X. Olha lá, pessoal. Acionei ele e vem a mensagem aqui, né? Ó, o alarme de hard limit. Ou seja, foi tocado aí um dos fins de cursos. Agora, o que nós precisamos fazer? Né, se a máquina estivesse operando, produzindo alguma coisa, teríamos que resolver o problema da falta que ocorreu, né? E reiniciar o processo aqui. Para reiniciar, nós devemos desbloquear a máquina. Então, primeiro a gente vem aqui na Toolbox, pessoal, vem Soft Reset e depois no botão Unlock, tá? Para destravar. Saímos do modo de falta. Se eu acionar novamente um outro fim de curso, vamos também no eixo X para confirmar que está tudo funcionando, né? Olha lá, alarme de novo. Tá? Então, qualquer um dos fins de cursos que eu acionar, ele vai me dar aqui que ocorreu uma falha, né? Um hard limit foi acionado, um end stop. Mais uma vez, reinicia, destrava. A máquina está operacional de novo porque o fim de curso está liberado, né? Se eu acionar um outro, vamos lá para o eixo Y. Olha lá, também dá falta. Então está funcionando, eixo X, eixo Y, tá tudo certinho. Reinicia, desbloqueia. Agora vamos testar o eixo Z. Olha lá, pessoal, não está funcionando o eixo Z. E por que não está funcionando o eixo Z? Isso aconteceu porque a versão do GRBL que foi gravada no microcontrolador tem uma inversão de funções entre os pinos 11 e 12 da placa do Arduino. Para ver isso, vamos lá de novo no site onde baixamos o GRBL, né, no GitHub, aonde, pessoal, nós vamos encontrar esse destaque aqui, ó. Por padrão, agora nas versões mais atualizadas, e no caso eu estou usando a GRBL versão 09J, as posições aqui do pino 12 e 11 estão trocadas. Para que você entenda bem isso, vem aqui, ó, em Wiki. E aqui do lado direito da página, pessoal, vem em
Connecting GRBL. E aqui nós temos como são as conexões lá do Arduino com a CNC Shield. E observe que nas versões anteriores, o pino 11 do Arduino era utilizado para o limite do eixo Z. Tá aqui, ó. E o 12 era utilizado para habilitar o spindle, para aqueles que utilizam o acionamento do spindle via CNC Shield. Nas versões mais novas, o pino 11 agora é utilizado para o controle de velocidade do spindle via PWM. Houve a necessidade de fazer isso, pessoal, porque o pino 11 do Arduino tem a função também de saída PWM. E na versão anterior não tinha essa função. Então foi colocado o Z-Limit, né, a função do eixo Z, no pino 12. Por isso que foi trocado aqui as posições. Uma forma de contornar isso, sem alterar nada no arquivo GRBL, ao invés de conectar o end-stop do eixo Z na posição original da CNC Shield, podemos conectar o eixo Z no terminal Speed Enable, né, que é o SPN-EN, lá na CNC Shield, conforme mostra essa imagem aí, tá? Então basta a gente trocar de posição lá do eixo Z. Isso fica bastante fácil de fazer com essa placa que eu montei aí, pessoal. Por quê? Eu simplesmente tenho que trocar a ordem dos pinos e modificar a posição de conexão, uma vez que a distância entre cada um desses pinos é a mesma, né? Padronizado ali. Então, basta vir aqui, desconecta a placa, né, pessoal? E eu vou fazer o seguinte, ó, o primeiro cabo, que é do eixo Z, eu vou remover ele. Vou mover esses dois conectores para baixo aqui, tá? Dessa forma. E agora o eixo Z, ele vem na última posição, tá? E simplesmente agora, na hora de eu colocar a placa de volta lá na CNC Shield, pessoal, eu movo dois terminais para a direita aqui, para que agora o eixo Z fique lá no pino do Spin Enable, lá no CNC Shield. Pronto, os outros dois eixos estão na mesma posição funcional ali, e agora nós temos o eixo Z no pino que está como Spin Enable. Como eu não vou controlar a velocidade do spindle usando o CNC Shield, pessoal, então eu não preciso modificar o arquivo GRBL e tá tudo certo, tá? Agora vamos fazer o teste para o eixo Z. E então vamos acionar aqui o nosso eixo Z. Olha lá, pessoal. Falta alarme acionado. Basta vir aqui, soft reset e unlock. Tudo funcionando. Agora vamos fazer o teste com os eixos sendo deslocados pela máquina, né? Então aqui em Joy Controller, né, pessoal, para fazer o acionamento do eixo X, fazer o teste primeiro com o eixo X, eu vou pedir aqui para ela se deslocar 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros para a esquerda, né, pessoal? E esquerda aqui é o movimento no X-. Já vai ser o suficiente aí para ver o toque no fim de curso. Vamos lá, então. Olha lá, pessoal. Travou, alarme acionado. Isso evita, então, que o eixo vá ali além dos limites físicos da máquina. Agora vamos fazer o teste para o eixo Z, né? Que esse é o que deu um pouquinho mais de trabalho. Só que observe que eu tenho que primeiro sair da condição de alarme ou condição de falta. O que seria mais adequado? Desliga o drive e modifica a posição do eixo X. Então vamos lá, reinicia, destrava a máquina. Fim de curso está liberado, então foi possível fazer isso, né? Agora aqui em Joy Controller, vamos elevar o eixo Z também aqui em 2 centímetros. Mais uma vez, alarme acionado. Reinicia e destrava. E vamos agora pedir para a máquina se deslocar aí 200 milímetros no eixo Y. Vou pôr aqui vou pôr aqui na posição negativa do movimento.
Agora eu vou mostrar uma outra forma, tá? Que é para quem quer fazer com que a saída do eixo Z fique na posição projetada lá na CNC Shield, né? Sem fazer essa troca que vocês viram. Então eu vou mostrar passo a passo como proceder. Bom, o primeiro passo, pessoal, é fazer uma cópia dessa pasta aqui dentro do GRBL Master. Faça uma cópia aqui dessa pasta GRBL, tá? E dê um nome diferente, né? Então eu vou pôr aqui, por exemplo, GRBL V2, tá? Dentro dessa pasta, pessoal, nós temos que abrir esse arquivo aqui, ó, o config, tá? O config é o arquivo do tipo H. Aí você pode utilizar o teu editor de texto aí comum, pode ser bloco de notas. Eu estou usando aqui o CodeBlocks, que eu tenho já instalado. O bom de utilizar um software próprio para programação é que ele já vem aqui com a contagem das linhas, tá, pessoal? Isso facilita a gente se encontrar. Por exemplo, vá na linha 247. E aqui, pessoal, nós temos essa linha de comando aqui, ó. A linha 247 é onde está colocando por padrão agora aquele pino, o 11, né, como disponível para PWM no controle de velocidade do spindle, tá? Para que a gente, então, volte no estado anterior, ou seja, na versão antiga do GRBL, basta comentar essa linha, tá? Desabilitar essa função. Então aqui coloca um comentário, ou seja, 2 barras, tá, na frente dessa linha de código e salve o arquivo. Agora temos que gravar o arquivo GRBL. Tá? Isso é lá no IDE Arduino. E agora basta vir aqui no menu Sketch e incluir uma biblioteca nova, né? Que é a que nós acabamos de criar. E aí você verá aqui, pessoal, no menu Arquivo, Exemplos, temos aqui, ó, GRBL V2. Nós temos nosso arquivo que deve ser gravado lá novamente, só que agora com a modificação que deixa lá no pino 11 disponível para o end-stop do eixo Z. Caso você precise de mais detalhes sobre o processo de gravação e também parametrização do GRBL, eu vou deixar os links dos vídeos da aula 8 e 9 dessa série de vídeos na descrição desse vídeo. Então, se esse vídeo contribuiu com você, deixe o seu like e verifique a sua inscrição no canal, né? Tem muito vídeo por vir ainda sobre esse assunto, tá? E também, pessoal, fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima.